Neste mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Foram essas as palavras de Jesus aos seus discípulos. Portanto, nessa manhã, ao iniciarmos esse dia, nós precisamos também nos refugiarmos nas palavras do Senhor. Nessa manhã, você pode se levantar, passar por lutas, dificuldades, mas jamais se esqueça, tenha bom ânimo. Nós temos um Salvador pessoal, nós temos um pastor presente, nós temos um Deus que se fez homem, sente as nossas dores, as nossas lutas, as nossas limitações e estará ao nosso lado para nos conceder a vitória. Muito bom dia. Com essas palavras nós começamos mais um dia. Queremos clamar a bênção de Deus sobre a nossa vida. Queremos submeter a nossa vontade à vontade do Senhor. Queremos permitir que Ele conduza e afete completamente a nossa trajetória. Deixo com você também uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 65, onde o salmista diz o seguinte: Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Salmo 119, versículo 65. O Senhor faz bem a todos nós em todo e qualquer momento. Nós é que muitas vezes não conseguimos entender a vontade do Senhor, mas eu preciso nessa manhã dizer a você, mesmo sem entender, nós não podemos perder a fé no soberano, no Criador de todas as coisas. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor e nessa manhã convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Esdras, capítulo 4, o versículo 1. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os voltaram do cativeiro e edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel. Toda vez que o povo do Senhor se movimenta para fazer uma reforma espiritual, o nosso adversário sempre estará disposto a se opor às reformas que poderão ou que estarão acontecendo entre o povo do Senhor. Não foi diferente no passado. Quando o povo de Deus saiu do cativeiro babilônico e voltou para Jerusalém, estavam com o intuito de reformar o templo para estar pessoalmente ao lado do seu Deus, adorando, lhe oferecendo ofertas e homenagem. Os adversários do povo do Senhor se opuseram a todas as obras que o povo de Deus estavam fazendo. Alguns líderes que tinham vindo para supervisionar os judeus que estavam reconstruindo o templo, Reum e Cisai, que eram representantes persas, foram eles mesmos que escreveram cartas para o rei persa pedindo para que a obra não tivesse continuidade, porque o povo estava vivendo uma vida rebelde. Na verdade, essas declarações eram declarações infundadas, não eram reais, mas com o objetivo de caluniar, difamar, impedir que a obra do Senhor fosse levada adiante. O rei Artaxerxes toma a decisão de que a obra da reconstrução do templo fosse paralisada. Só retornou a reconstruir o templo no segundo ano, que era o rei Dário, que era o rei persa. Como nós podemos ler no versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, os inimigos do povo do Senhor que estavam em Jerusalém com o intuito de reconstruir o templo começaram a fazer algumas declarações infundadas. Alguns representantes que tinham vindo da Pérsia, mas outras pessoas também que moravam ao redor do território de Judá. Mas entre essas acusações havia uma que era verdadeira. Eles falavam que adoravam a Deus, mas ao mesmo tempo, pelo fato de adorar ao Deus de Abraão, o Deus de Isaque, eles também se curvavam diante de outros deuses. O próprio Deus Baal, para Deus esse tipo de adoração não tem valor. Uma adoração dividida para Deus não tem nenhum sentido. Ou nós permitimos que Ele seja exclusivo e soberano sobre a nossa vida, ou a nossa adoração perde completamente o sentido. Para os estrangeiros, adorar a Deus era mais um ídolo no meio de outros deuses. Para Deus, esse tipo de adoração não tinha nenhum sentido, não representava nada para o Senhor. Era exatamente isso que Deus queria que o seu povo não aprendesse. Não poderiam viver dessa forma. Na verdade, as verdadeiras intenções daqueles que se declaravam adorar a Deus e adoravam a outros deuses era perturbar, era impedir a reconstrução do templo para que o povo de Judá jamais se fortalecesse e prevalecesse diante dos seus adversários. Acredito que nessa manhã eu e você nós precisamos parar para fazermos uma reflexão. A partir do momento que nós dizemos também que servimos a Deus, nós precisamos abalizar a base da nossa fé, se de fato
dele é exclusivo e soberano sobre a nossa vida. Se nós declaramos que amamos a Deus e adoramos ao Senhor, mas temos outros deuses, a nossa adoração é vã, não tem valor, não tem sentido. Tudo aquilo que nós oferecemos para o nosso Deus, mas há uma duplicidade em adorá-lo e adorar a outras coisas ou outros deuses, a adoração é vã, perde o sentido, perde completamente o valor. É por isso que nesse momento nós precisamos, ao refletir a trajetória da nossa caminhada com Deus, nós precisamos permitir que Ele seja exclusivo, o único, o soberano que reine sobre a nossa vida e o nosso coração. As nossas palavras, as nossas ações, as nossas atitudes precisam representar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Esdras, capítulo 4, o versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: Então os agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-os no edificar. Em todas as gerações, aqueles que servem a Deus, por algum momento, foram afetados pelo medo. Não é pelo fato de sentir medo que nós estamos em pecado, mas nós não podemos permitir que o pecado paralise as nossas ações. Sentir medo não há nenhum problema, até porque o medo nos ensina a sermos mais cautelosos. Mas quando o medo nos paralisa, nos impede de trabalharmos para Deus, o medo, na verdade, se torna uma armadilha de Satanás. A cada dia que vivermos nessa terra, nós poderemos passar por alguns momentos de medo. Mas jamais se esqueça, não tenha medo do medo. O grande problema do medo é quando o medo nos paralisa, é quando o medo nos impede de trabalharmos, de darmos sequência na nossa fé ou na obra do Senhor. Esse medo acaba se tornando um obstáculo, um empecilho para que a causa de Deus avance ou nós cresçamos espiritualmente. Jamais devemos nos esquecer das palavras de Jesus aos seus discípulos, à sua igreja, que é a minha e a você nessa manhã. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Portanto, se esse mundo não chegou ao seu final, tenha certeza, Deus vai estar ao seu lado. Ele é um Pai presente, Ele é um pastor em exercício. Somente quando Ele retornar aqui a essa terra é que nós estaremos ao seu lado, vivendo na sua companhia por toda a eternidade. Portanto, Ele jamais irá nos abandonar, estará conosco em toda e qualquer circunstância que nós possamos passar sobre a face dessa terra. Esdras, capítulo 4, verso 6, a Bíblia diz o seguinte: No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Foram acusações infundadas. Eu e você jamais devemos nos esquecer. Enquanto nós estivermos nesse mundo, em algum momento da nossa vida, nós podemos ser acusados de alguma coisa que não tenha nenhum fundamento. Mas jamais se esqueça, essas pessoas poderão manchar o nosso nome, mas jamais permita que o seu caráter e a sua vida diante de Deus seja manchada. Quando nós vivemos de uma forma irrepreensível diante de Deus, alguém pode manchar o nome, mas jamais a nossa reputação diante do Criador do universo. E era exatamente isso que estava acontecendo com o povo de Deus em Judá e em Jerusalém. Aqueles vizinhos estavam manchando o nome dos judeus, mas não estavam manchando o caráter do povo do Senhor. A obra foi impedida de dar continuidade, mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, estava presente ao lado do seu povo, os fortalecendo, dando condições para que muito em breve eles pudessem reconstruir, provando a fé de cada israelita, para que no momento certo, no tempo de Deus, eles pudessem alçar a vitória. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 4 do livro de Esdras, eu e você, nós precisamos guardar no coração a seguinte verdade: a cada dia que vivemos sob a face dessa terra, nós temos que marchar pela fé, pelo poder de Deus. Nós sabemos que até hoje o Senhor tem estado nos protegendo, nos amparando, mas amanhã nós podemos passar por momentos, lutas e dificuldades. Embora Deus esteja ao nosso lado, mas Ele pode permitir que nós passemos pelo vale da sombra da morte. Não é pelo fato de estarmos passando pelo vale da sombra da morte que Ele nos abandonou, não. Mas mesmo passando por momentos difíceis, Ele estará ao nosso lado para suprir todas as nossas necessidades e nos conceder a vitória. Não tenha medo do medo. Tenha medo de paralisar, tenha medo de viver uma vida estática espiritualmente,
tenha medo de não avançar a obra do Senhor. Esses, de fato, que estão vivendo dessa forma, precisam ter medo da vida que estão levando. Mas aqueles que, em meio ao medo, estão vivendo uma vida resiliente, confiante no Senhor, vencendo a cada dia as lutas, dificuldades, tenha certeza que a mão do Eterno e a vitória nós alcançaremos e o prêmio receberemos das mãos do soberano Criador dos céus e da terra. Enquanto nós estivermos vivendo sobre a face dessa terra, se porventura alguém levantar uma calúnia contra você, manchar o seu nome, é claro que nós precisamos tomar as medidas necessárias, mas tenha certeza de uma coisa, alguém pode manchar o nosso nome nessa terra, mas o que nós não podemos permitir é que o nosso nome seja manchado com o Senhor nos livros e nos registros celestiais. O próprio Cristo, quando esteve nessa terra, o seu nome foi manchado, mas a sua reputação, a sua imagem diante do seu Pai, do seu Deus, ela se manteve ilibada. É por isso que nessa manhã, eu e você, nós precisamos a cada dia amar ao Senhor, submeter a nossa vontade à vontade do Senhor, viver para Deus, e se vivermos dessa forma, tenha certeza, a mão do Eterno estará sobre a nossa vida e nós alcançaremos a vitória. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.